Olá, eu sou o Guilherme e nesse vídeo nós vamos continuar a modelar aqui o cabelo do personagem, certo? Eu vou começar arrumando um pouco mais a forma aqui do cabelo, só alguns detalhes, talvez adicione alguns cortes também, para adicionar um pouco melhor a forma. E eu vou começar aqui puxando o começo do cabelo um pouco mais para baixo, certo? Essa parte aqui, onde ele vem bem pro centro da testa, né? Eu vou começar... Oh, caramba. Eu vou puxar ele um pouco mais para baixo aqui. Tá? Porque ele tá muito para cima. Tá que geralmente o cabelo começa mais ou menos nessa região, tá? Mas nesse caso, não ficou tão legal. Então eu vou puxar só um pouquinho mais para baixo. Mais ou menos desse jeito, ó. Como vocês podem ver, já ficou com um aspecto um pouquinho melhor. O que mais que a gente pode fazer aqui? Já que eu puxei isso aqui um pouco mais para baixo, nós vamos ter que adicionar também um certo volume nessa região aqui que a gente puxou, nessa região aqui, tá? E aqui do lado, na lateral também. Então, mas antes disso, eu vou tirar esses vértices aqui do canto, ó. Puxar eles um pouco mais para baixo. Vê que a gente é uma constante arrumação de vértices isso aqui, né? Puxar um pouco mais esse. Esse cabelo não tá complicado, tá, gente? Eu só tô fazendo umas certas firulas aqui. A gente poderia deixar do jeito que tá aqui, tá? Depois a gente colocaria a textura, mal observaria aqui algumas coisinhas, né? Mas eu vou deixar certo. Não me sinto bem modelando errado. Então vamos aqui no Connect. Puxar aqui um pouco mais. Isso aqui a gente vai puxar também um pouco mais para cima. Esse aqui a gente vai puxar um pouquinho para baixo. Pelo menos assim. Simular um pouco o volume aqui de um topete, né? O cabelo está arrepiado para cima. Então eu vou, para evitar dar um corte aqui nessa região, eu vou só dar uma puxadinha aqui, isso aqui um pouco mais para cá. Acho que eu vou colocar na vista lateral para a gente ver melhor. Para arrumando um pouco mais aqui o formato. Oh, cara, tô apertando o atalho do Soft Image. Vamos dar uma rotacionada nisso aqui, só um pouquinho assim de leve, ó. Arrumar um pouco melhor essa forma aqui. Acho que já deu uma enganada, né? Bem, uma outra coisa que a gente poderia fazer, mas eu acho que eu não vou fazer isso, é acrescentar um corte aqui, ó. Tá? Por quê? Para simplesmente acrescentar um certo volume nessa região aqui. Não sei se eu faço isso porque eu acho que vai ficar muitos cortes aqui.
E a proposta não é essa, a proposta é que ele fique o mais leve possível, né? A gente economizou no personagem, agora gasta tudo no cabelo, tanto polígono que vai ter. Eu acho que eu vou deixar assim por enquanto. E eu vou arrumar só. Melhor aqui o formato de algumas partes que eu não gostei. Puxar um pouco mais. A gente pode usar até o Soft Selection. Não sei se vai dar certo isso, mas vamos tentar aqui. Soft Selection. Use o Soft Selection. Vou diminuir aqui o Fall Off. Só nessa área aqui da lateral. Tá só um pouquinho. Se houver necessidade, a gente acrescenta coisas aqui. Então, a gente vai simular um pouco o volume do cabelo aqui na lateral, né? Já que ele estava muito próximo à cabeça. Tá? É só um pouco, tá, gente? Porque ainda vai ter mais coisa aqui para modelar, vocês vão ver. Certo? Eu acho que desse jeito já está razoavelmente bom. Certo? Eu vou desabilitar aqui o Soft Selection. Aqui essa parte da costeleta eu vou colocá-la um pouco mais próximo do rosto, mas não encostado, né, como eu já disse. Eu vou selecionar só o cabelo, tá, pra gente já finalizar ele. Modelagem aqui do cabelo. Vou dar um Isolation. Vou selecionar aqui o modo de edição de... Opa, selecionar um lado primeiro, né? Selecionar aqui por bordas. Tá, ele vai selecionar todas as bordas aqui, a borda toda do objeto aqui pra mim, como vocês podem ver, ó. Mas eu não quero a borda toda do objeto, eu quero só algumas edges. Então eu vou selecionar aqui Edge, segurar o Alt, vou tirar algumas aqui, por exemplo essas aqui. Muito importante, ó, que fiquem só essas, ó. Vou voltar aqui com o nosso personagem. Vou dar um Scale, né? Segurar aqui com a ferramenta Scale, vou segurar o Shift. Eu vou aqui, oh caramba. Eu vou aqui nesse, entre o eixo Z e o X, vou dar uma puxada aqui, ó. Como vocês podem ver, eu criei um certo volume aqui, ó, nessa região de dentro. Tá, para ele simular que ele está encostando na cabeça do personagem. Tá? Eu vou precisar arrumar isso aqui, óbvio, né? Porque olha como ficou. Tá? Mas já deu uma boa ajuda, né? Essa parte vai ter que ficar assim mesmo. Essa parte aqui da orelha, acho que a gente vai ter que colocar até em wire. A gente vê melhor. Mas ficou boa até. Só vou dar uma acertadinha. Eu pensei que ela tinha entrado mais fundo aqui na cabeça, né? Mas ficou certinho até. A gente vai fazer o contrário, a gente vai puxar esse vértice pra cá, um pouquinho pra cima. Tá? Só para dar a impressão realmente que ele está certo volumezinho aqui em relação ao cabelo e à cabeça. Essa região aqui o volume é um pouco menor, né? Então a gente vai afastar um pouco mais os vértices. Certo? E agora sim a gente pode fincar esses vértices aqui na cabeça. Aqui ele, né, devido ao scale, ele jogou esses vértices para cima. A gente vai tentar jogar eles aqui um pouco mais para baixo, aqui na vista wire. Selecionar aqui esses vértices. Opa! Selecionar só esses vértices aqui.
Como eu disse, a gente vai colocar eles bem próximos da cabeça, né, para simular o começo do cabelo, a raiz do cabelo. Vamos puxar um pouco mais esses vértices aqui um pouco para cima. Pode puxar até um pouco mais. Sei que entrou aqui na cabeça, né? Penetrou aqui. Mas não tem problema. Arrumar um pouquinho mais só. Não tem problema se ficar, porque a ideia é essa mesmo, que ele fique mais próximo da cabeça, gerando esse efeitozinho aqui, né? Como se fosse a raiz do cabelo. Tá? A gente só não pode deixar ele muito torto, tá, gente? Mais ou menos desse jeito tá bom. Só juntar aqui esses vértices. Só um pouco mais isso para dar um aspecto um pouco melhor. Pois bem, estamos aqui mais ou menos, né, com o cabelo, pelo menos o formato dele já modelado, né? E agora começar a acrescentar alguns detalhes, tá, gente? Ah, como assim alguns detalhes? Eu vou acrescentar aqui algumas meshes, como eu falei, eu tinha que explicar as duas técnicas para vocês. A primeira foi modelar a partir de um sólido, né? Que a gente modelou só o formato do cabelo. Ficou uma maravilha, viu? Puta merda. E o próximo seria modelar algumas mechas, né? Como eu havia falado, né, que eu ia fazer. Tá, mas eu vou a partir do formato desse cabelo aqui, eu vou girar aqui algumas mechas, tá? Só para vocês terem uma ideia de como funciona a coisa. Vocês podem modelar as mechas com plane, tá? Mas para poupar tempo, eu vou selecionar aqui alguns polígonos, umas faces aqui desse cabelo, tá? E eu vou criar uma mecha aqui. Então, eu vou selecionar aqui essas faces, segurar o Shift, clicar e arrastar aqui um pouco para cima. Ele vai perguntar se eu quero criar um outro objeto, né? Ele vai dar um nome aqui automático para outro objeto, ou se eu vou criar apenas um outro elemento aqui no mesmo objeto, mas apenas um outro elemento desse objeto, tá? Como eu quero criar um outro objeto separado, eu vou colocar aqui clone to object, ele vai dar um nome aqui qualquer pra gente, colocar OK, tá? E aqui criou uma mecha desse cabelo, vocês podem ver. Ah, mas ficou uma droga. É claro que ficou uma droga, a gente tem que acertar ainda, tá? Então eu vou usar o Soft Selection aqui, vou selecionar
esses dois vértices, usar o Soft Selection, eu também aumentar um pouco mais o Soft Selection. Puxar um pouco isso um pouco mais para baixo. Puxar isso aqui um pouco mais para cima. Opa, botão errado. Rotacionar isso um pouquinho, só de leve. Certo. Vou desabilitar aqui o Soft Selection e a gente vai arrumar isso aqui na mão agora. Nossa, alguém deu um grito aqui na frente. Pode até adicionar um corte aqui. Cadê o Connect? Connect. Adicionar um cortezinho aqui de leve. Eu vou também adicionar um corte aqui no meio desse objeto. Nem precisaria, né? Mas já que estamos aqui. E eu vou selecionar essas edges aqui da borda. Acho que eu vou selecionar pelo border, assim já me poupa um tempo melhor aqui. Vou tirar essa seleção aqui da ponta. Tá, segura o Shift e clica onde você quer desselecionar. E vamos puxar essa aqui um pouco para baixo. Nossa. Uma pequena puxadinha aqui um pouco, né, para cima disso, só para dar uma disfarçada. Pode adicionar um cortezinho aqui também, ó. Simular um pouco mais o volume dessa região aqui. Eu vou arrumar essa parte aqui que tem uma distorcida também. Não tem problema, tá, gente? Se ele entrar um pouco dentro do cabelo, né? Desse cabelo que a gente tinha feito, tá? Não tem problema. É até bom que entre um pouquinho. Porque a hora que a gente colocar as texturas, né? Ele vai dar uma boa disfarçada. Então, se entrar um pouco, tá, gente? Não tem problema. O que não pode acontecer isso aqui, ó. Tá tudo. Tentar deixar bem próximo, assim, do cabelo. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa mesh que a gente criou. Eu vou rotacionar aqui, eu vou segurando o Shift e vou copiar ela. Copiar, cópia mesmo, não vai ser por instância. Porque eu não quero que a outra sofra alteração. E a gente vai acertando melhor aqui o formato dessas mechas no cabelo. Então eu vou aqui com o Soft Selection. Puxar aqui um pouquinho mais para cima. Dá uma rotacionadinha. Tá, a ideia é acrescentar várias mechas para dar a impressão que o cabelo está arrepiado, né? Deixa eu diminuir um pouquinho mais isso aqui. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa.
A ideia é ir arrumando as mechas assim, ó. De um jeito que elas fiquem a princípio, né, contornando o formato aqui do cabelo. O problema é que vocês podem ver é um trabalho bem braçal, né? Eu desisti de fazer um personagem low poly praticamente, né? Porque a gente já acrescentou polígono pra cacete nisso aqui. Então vamos chutar o pau da barraca, né? Mas vamos acrescentar mais alguns detalhes aqui que ficariam mais legais. Porque se a gente modelasse um personagem só basicão, quadradão, né? Vou arrumar um pouquinho aqui. A gente pode criar uma variação também entre o tamanho das mechas, tá? Nesse caso eu vou deixar assim por enquanto. Vamos criar uma terceira mecha. E vamos novamente com o Soft Selection, vamos acertando isso aqui. Bem, infelizmente o eixo local não deu muito certo aqui, né? A gente vai ter que ver o eixo Word mesmo. Vamos puxar um pouco mais ela para cá. O que mais que a gente pode fazer? Pode dar uma acertada melhor nessa parte aqui. Basicamente vamos acertar mecha sobre mecha aqui, tá? Eu não vou colocar tantas mechas, tá? Eu só vou colocar algumas. Você pode dar uma disfarçada aqui nessa modelagem para dar um pouco mais de detalhe. Mas você pode colocar quantas vocês acharem necessárias, né, no personagem de vocês. Se é um personagem muito cabeludo, né? Às vezes não muito cabeludo em termos de comprimento de cabelo, né? Mas muitas vezes em termos de volume do penteado do personagem, né? Eu percebo que principalmente esses personagens de games japoneses, eles usam bastante esse tipo de técnica, né? Que são todos arrepiados, cabelos lisos escorridos, com muitas mechas esvoaçantes e tudo mais. Nesse caso a mecha não vai mexer muito, não.
Mais ou menos assim. Tirar aqui o Soft Selection. O que mais que a gente pode fazer? Eu vou dar uma arrumada nisso aqui porque, ó, ficou muito pra fora. Tá, como eu disse, tem que ficar próximo da cabeça. A menos que você queira mais volume e tal, acrescentar mais meshes. Eu vou acrescentar mais algumas depois, tá? Bem, nesse vídeo por enquanto é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like aí para ajudar na divulgação do vídeo e inscreva-se no canal. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.